Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje o item de análise é a infelicidade real. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulho, na nudez do orgulhoso, que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Essa é uma frase que nos chama a atenção logo no início desse estudo do item que nós estamos vendo hoje. Porque realmente nós atribuímos a esses acontecimentos da vida o motivo da nossa infelicidade. Vemos a infelicidade na miséria, vemos a infelicidade na dor, vemos a infelicidade na partida, no desencarne, na morte de um ente querido. E quando, na verdade, aqui neste item, análise, eles nos ensinam, a espiritualidade nos ensina uma maneira diferente de enxergar tudo isso. Porque esses são os acontecimentos da vida, são os processos naturais que nós estamos sujeitos neste mundo de provas e de expiações. Todos nós estamos aqui. Cada um trazendo as suas dificuldades do passado, mas com o objetivo sempre de aprendizado e de melhorarmos com os acontecimentos da vida. O que nós precisamos compreender é que quando nós estamos passando por esses momentos de tribulações, de dores e sofrimentos, nós temos que ter a consciência que eles acontecem por duas situações: ou para nos provar, para sabermos se nós já estamos capazes de passar por esses acontecimentos e manter o equilíbrio espiritual e emocional, burilando os nossos sentimentos, são as chamadas provas. Ou são consequências dos equívocos tomados lá atrás e que hoje nos trazem dores. São os dois motivos dessas tribulações que nós passamos aqui hoje. Nos ensinam aqui a nós mudarmos o ponto de vista. Porque o sofrimento que nós passamos hoje, ou como expiação ou como prova, nós temos que ter um outro modo de enxergá-los e não atribuir a eles motivo de infelicidade. Porque, na verdade, se nós estamos sendo desafiados e passando por uma prova para constatar se nós já estamos capazes de suportá-la, isso é um motivo de alegria, mesmo diante da dor e do sofrimento. E por outro lado, se nós já estamos expiando, sofrendo as consequências dos erros que nós cometemos lá atrás, isso também é um motivo de alegria e de nos encher de entusiasmo. Por quê? Porque nós já estamos capazes de resgatar os débitos que contraímos lá atrás. Então o Pai já percebeu que nós estamos suficientemente maduros, responsáveis e com condições de suportar o fardo que nós estamos carregando hoje. Então, essas dores, essas dificuldades de hoje não são a infelicidade real. A infelicidade real está nos erros que nós estamos cometendo hoje, que nós vamos ter que colher lá na frente. E muitas vezes esses erros de hoje, eles
trazem para nós um caráter de alegria e de felicidade. Olha que interessante essa análise, esse ponto de vista. Hoje eu posso estar, através do meu livre-arbítrio, ter um comportamento de irresponsabilidade, ter um comportamento de fazer somente aquilo que me dá alegria, ter um comportamento de fazer uso de substâncias que entorpecem o meu corpo e que me traz um bem-estar material passageiro, como por exemplo ingerindo bebida alcoólica, fazendo uso de drogas, relacionamentos descontrolados com outras pessoas, relacionamentos deturpados no âmbito sexual, um comportamento que desejando o mal para o outro, e quando o mal ocorre, eu me satisfaço com aquilo que aconteceu. Esses motivos que agora é uma ilusão para mim, que estão trazendo felicidade para mim, é a infelicidade real que os espíritos superiores nos chamam a atenção. Porque o que é felicidade, motivo de alegria hoje para mim, diante desses comportamentos equivocados, que eu me satisfaço plenamente nesses equívocos, eu estou semeando consequências terríveis para a minha vida futura. E olha que interessante essa análise, esse ponto de vista. Por quê? Porque nós nos atemos aos processos. E muitas vezes os processos são dolorosos para que a gente tenha um bom resultado. Venha como consequência a felicidade. O Pai quer o resultado. Ele olha para nós e diz assim: para você chegar neste ponto que é necessário, você vai ter que passar pelo burilamento, você vai ter que passar pelo aprendizado. E o aprendizado, muitas e muitas vezes, é dolorido. O processo reencarnatório, somente o fato de termos que retornar à existência material e passarmos pelos processos do nascimento, da meninice, da adolescência, os desafios da adolescência, as angústias, incertezas, inseguranças e todos os outros que nós conhecemos e os mais maduros já passaram, são processos que nos trazem dores, muitas vezes sofrimento. Faz parte da nossa existência. Só que a doutrina espírita nos convida a termos a fazermos uma análise mais profunda dos acontecimentos da vida e não superficial. Por quê? Compreendendo que as dores que eu passo hoje ou é consequência do que eu fiz lá atrás, ou está sendo prova de desafios. Uma ou outra situação, essas dores, não obstante, nos causam muitas vezes dores físicas, sofrimentos e assim por diante, elas devem ser enxergadas como motivo de satisfação, porque eu já estou em condições de estar passando por esse processo, mesmo que seja doloroso. Enquanto que, com outro comportamento totalmente diferente, que aos olhos do mundo é um comportamento que só traz felicidade, é sair inconsequentemente com amigos todos os finais de semana, não ter responsabilidades, como eu disse, utilizar de substâncias que me trazem um prazer passageiro e momentâneo e depois vêm as consequências. Todos esses comportamentos que nós enxergamos como sendo motivos de alegria, nós estamos semeando dores e sofrimentos lá na frente. As consequências virão lá na frente e nós teremos que repará-los, porque a lei do Pai é dessa forma, ela é justa, atinge a todos nós
somos atingidos pela lei de Deus, lei de causa e efeito. E a justiça do Pai, ela tem que ser dessa forma. Não existe nada de mal que não tenha que ser reparado, refeito e aprendido com o acontecimento. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. E como será necessário no nosso próximo retorno, na nossa próxima reencarnação, o esquecimento dos erros que nós cometemos no passado, para que nós ali tiremos das nossas costas o sentimento de culpa, porque nós só vamos conseguir e só vamos entrar num processo de reparação do que fizemos de errado quando nós reconhecermos que nós tivemos um comportamento equivocado, que nós cometemos erros, que nós agimos de maneira indevida com nós, muitas vezes, e com o nosso próximo. Somente com essa consciência, a consciência que nos traz o reconhecimento do caminho equivocado, das decisões equivocadas que nós tomamos lá atrás, é que nós vamos ter a nova oportunidade do retorno à escola material para repararmos os erros que nós cometemos. E não vamos pensar que tudo é dor e sofrimento. A reparação dos erros que cometemos lá atrás nem sempre é por passarmos ou sentirmos a mesma dor que fizemos o outro sofrer com os nossos atos lá de trás. Não, equivoca-se quem pensa dessa maneira. Nós aprendemos sempre quando reconhecemos os erros que fizemos e quando trabalhamos para auxiliar o nosso próximo, lembrando que um ato de amor cobre uma multidão de equívocos que nós cometemos lá atrás. Para nós finalizarmos então essa análise desse item, que gostaria de fazer a leitura desta frase aqui que está no final dela. Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Esse é um questionamento que nós precisamos fazer para nós. Qual o problema de termos uma vida difícil, com dificuldades, enfrentando situações no seio familiar, no seio profissional, com colegas? Quem importa essas tribulações da vida, muitas vezes acometidos por doenças que pegam longo tempo da nossa existência material? Quem importa todos esses desafios da vida, se nós estamos sendo preparados para uma vida futura de felicidade, de equilíbrio, de entendimento espiritual? Quem importa? É um pequeno espaço da nossa vida imortal, de espíritos imortais que somos. Tudo passa. E essa existência também passa. E passa logo, passa rápido. Para quem já atingiu a madureza e olha para trás, vai verificar como que o tempo corre muito rápido. E nós temos sempre que nos perguntar: eu estou cumprindo os ensinamentos de Jesus? Buscando cumprir as leis de Deus?
ainda há tempo, sempre há tempo para a nossa renovação íntima. E o Espiritismo e o Evangelho de Jesus vêm para fazer isso em nossa intimidade, para que nós possamos analisar sempre o nosso comportamento e pautar a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas palavras de acordo com os ensinamentos de Jesus. Assim, nós conquistaremos essa vida futura de equilíbrio e de felicidade que nós estamos almejando. Hoje, que cada um tenha força suficiente para suportar o fardo que está carregando em seus ombros. Chegamos ao final, meus irmãos. Vamos então à oração de encerramento. Mestre amigo, nos abençoe, que possamos com esses ensinamentos criar forças para suportarmos as dificuldades da vida. Que tenhamos olhos de olhar para os acontecimentos e enxergar neles um motivo de resignação, um motivo de alegria, para que possamos suportá-los sem rebeldia, sem reclamação, e assim irmos preparando um futuro melhor, enchendo os nossos corações de esperança de dias melhores. Abençoe a todos os nossos familiares, amigos, colegas e desconhecidos que necessitam de amparo nesse momento. Assim seja. Meus irmãos, até o próximo encontro.